Ramos, esse é o canal Falatório e hoje a gente vai falar sobre Big Brother Brasil. Vamos fazer uma retrospectiva sobre essa edição? Quem foram os principais jogadores? Na minha opinião, os principais jogadores foram a Carol Conká, a Sara Andrade, a Juliette e a VTube. Gente, essa edição é histórica, essa edição bateu vários recordes, realmente é o Big dos Bigs. Eu acredito que a produção, quando imaginaram o programa, imaginaram essa edição, não imaginaram que daria tanta polêmica em uma só semana, como o que aconteceu. A Carol Conká, ela moveu todas as peças, ela mexeu com as relações lá dentro de uma forma que ela formou até os casais. Eu queria deixar claro que as pessoas que eu julgo como melhores jogadores não necessariamente são os meus favoritos. Eu considero que um bom jogador de Big Brother, ele consegue mexer as peças do jogo, ele consegue influenciar dentro da casa. E o jogador ideal é o que influencia dentro da casa e fora, né, gente? Mas, dentre essas jogadoras, essas que eu citei, eu acredito que elas tiveram um jogo muito bom dentro da casa. Pelo menos até um período. A figura de Carol, quando ela entrou, ela gerou expectativa do lado de fora, no público, e gerou expectativa dentro da casa também. Eu acredito que isso também tenha causado com que muitos participantes lá dentro tenham ficado muito tempo isentos, sabe? Sem tomar um partido. Passaram muito tempo observando algumas atitudes da Carol que talvez eles não aprovassem e com medo da popularidade de Carol ou da figura de Carol, eles não quiseram se posicionar e aí acabaram indo no bombo. E se prejudicando também, né? Eu acho que teve gente que se prejudicou ali naquele tempo com aquela relação com Carol, que até o final do jogo, como a própria Poca, ela não fez tanta coisa, sabe? Ela não participou de tantas jogadas da Carol, mas só pelo fato dela ter se aliado ali no começo, ter se isentado em algumas situações, até agora, no final do jogo, ela ainda carrega um pouco esse fardo. Os conflitos que aconteceram com a Carol ainda existem dentro da casa, eles ainda são lembrados, assim como a personagem Lumena. Elas são muito citadas na casa até hoje. Então é inegável dizer que Carol Conká interferiu sim nas relações lá dentro. No início do jogo, eu criei as minhas fanfics, acho que todo mundo cria, né? Quem são os casais chipáveis. Mas tem uns casais que eles lá dentro começam a comentar que aí sim realmente tem chance de acontecer. Eu lembro que na primeira semana que eles estavam reservados, foram pra casa principal. Assim que o Arthur chegou na casa, ele já falou da Thaís, já comentou com os meninos ali, então ali já era um interesse que existia. Assim como também a Thaís falava sobre o Fiuk antes de o Fiuk entrar. Brincava com a possibilidade dele entrar na casa, que já seria tipo um paquera dela, então já existia ali uma expectativa, ela já tinha um interesse nele. Então eram interesses claros. Assim como também o Bill, na segunda festa, ele falou da Carla. Ele falou que casaria com a Carla, que eles teriam interesse. Eu vi eles muito próximos na primeira semana, no primeiro monstro. Eles tinham muito assunto e o Bill era muito reservado, gente. Não é à toa que o Bill foi pro paredão na primeira semana, o Bill recebeu 9 votos, né? Ele era muito na dele, mas mesmo assim, ele ainda conversava muito ali com a Carla. Eu achava que poderia rolar alguma coisa. Assim como também percebia o interesse de Carol. Eu acho que Carol só começou a brincar com o Bill, a falar sobre o Bill, sobre o interesse dele nela, que eu acho que ela criou uma fanfic real, oficial. Eu nunca tinha percebido nenhum interesse. Ele tinha admiração por ela, né, pela figura dela aqui fora, assim como muita gente já tinha essa admiração. E eu acho que ele queria fazer amizade, ele achava ela uma pessoa interessante. Eu não via interesse amoroso não, até porque também não vi nenhum comentário dele. E aí eu acho que Carol percebeu o interesse de Carla, a aproximação de Carla e Bill, e ali começou a plantar a fanfic dela. Começou a falar pros meninos que ele estaria interessado nela. Assim como também ela começou a trabalhar na mente da Thaís a possibilidade dela ficar com o Fiuk. Porque até então o Fiuk não tinha falado nada sobre Thaís. Conseguiu botar Carla. Arthur, que nunca tinha falado nada sobre Carla, ele alimentou. Não é à toa que a primeira festa, Fiuk ficou com Thaís, deu aquele primeiro beijo. O Arthur deu uma flechada na Carla. Eu não sei se aquilo ali foi tipo fazer uma revanche, mas foi ali que iniciou-se. Então Carol Conká formou os casais da casa. Ela formou o próprio casal dela, criou a fanfic, ele trabalhou nos amigos dela, criou um burburinho na casa, que quando a Crebiano se viu já estava numa situação que estava vivendo um romance de novela e ele nem sabia. E aí ele foi só com o bolo. Acredito eu também que ele tenha tido medo de, sei lá, de não entrar na brincadeira, e aí chegou num momento que não tinha mais como voltar pra trás. Ele deve ter ficado com medo de ficar com um macho escroto. Eu não sei o que aconteceu. Pra mim,
Foi surreal aquilo ali. E ela conseguiu formar Carla e Arthur, fazer Carla e Arthur se aproximarem e viu que ficar com Thaís. Então, além de todas as tretas da primeira semana, se você for ver, em todas as tretas da casa, Carol estava envolvida. Como conselheira, como mediadora, como a pessoa que arrumou a treta, mas ela estava lá. E sempre com uma posição de autoridade. Então ela era muito respeitada na casa por isso. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. É claro que o posicionamento de Carol e de Camila é totalmente diferente. Mas Camila, ela sempre foi uma pessoa que tentou entrar, escutar os lados de quando tinha uma confusão pra poder entender a situação. E acho que Camila é muito Jojo Todinho, sabe? Ela tem um lado Jojo Todinho que junta pecinhas e observa e escuta falas pra poder ir montando ali a tese dela. Assim, na edição de Jojo foi mais ativa. Acho que a Camila ela começou a ser ativa do meio do jogo pra lá, sabe? Ela passou um tempo, até ela ter um embate real com Carol. E aí ela passou um tempo pra poder tomar uma posição. Tanto que nas primeiras semanas ela era considerada como planta. Mas eu acho que nisso ela sempre procurou estar nos lugares, escutar as versões pra poder tomar um posicionamento. A Carol, eu acho que ela queria meio que passar essa imagem, mas ela tava sempre ali influenciando, sabe? Mexendo as pecinhas e virava ao favor dela. Até o momento que ela foi notada. A Sara é uma das melhores jogadoras. Eu não acredito que seja a melhor, porque afinal de contas ela foi eliminada. Teve um momento do jogo que ela se perdeu. Mas no começo do jogo é inegável que Sara foi muito boa. E Sara conseguia influenciar dentro e fora da casa. Ela tinha uma ligação com o público. Ela jogava imaginando, eu acho que o público vai querer isso. A minha intuição tá dizendo que o público quer isso. E era a jogadora perfeita, porque ela conseguia observar dentro da casa, ter uma leitura muito boa e ela gerava uma opinião sobre o que ela achava que o público queria que ela fizesse. Tanto que a gente se afeiçoou a ela automaticamente. Uma das falas de Sara, na primeira semana, é que ela queria ser planta. Porque planta passa despercebida, ela não queria estar envolvida ali das tretas, no foco das tretas. Eu acho isso muito inteligente. Se a gente for parar pra lembrar das campeões, das finalistas do Big Brother, de reality shows, todas têm esse posicionamento. A maioria delas, todas não, a maioria delas tem esse posicionamento. É só lembrar de Monique, lembrar de Thelma, a própria Manu, a própria Rafa. No começo do jogo, elas não batiam o martelo, sabe, muito. Da primeira semana elas socializavam, conversavam com todo mundo e quando tinha uma treta elas escutavam todas as versões até o momento em que elas se posicionavam. Não entravam num atrito muito sem uma conclusão, sem uma observação ok, sabe, com uma meia opinião, e eu acho que isso ajuda muito no jogo. Então Sara, eu confesso pra você que na primeira semana eu não percebia Sara. Eu lembro da festa que Sara socializou muito ali com o Lucas, que queria formar os casais, e ela era bem engraçada e animada, mas ela não tinha falas marcantes, então ela conseguiu. Se a intenção dela era passar como planta, ela conseguiria uma planta inteligente. Porque a gente que assiste Big Brother sabe que na primeira semana eles usam argumentos de não temos afinidade, não consegui me aproximar. Então até nisso eu acho Sara muito esperta. Ela era uma planta comunicativa, tava ali falando com todo mundo, então ninguém tinha como dizer, não conversei com ela, não se aproximou, não me deu abertura, não temos afinidade. E no jogo da discórdia, eu acho que Sara se viu, no primeiro jogo da discórdia, na segunda-feira, anterior à terça, que seria a eliminação do paredão dela, com Rodolfo e com Ké, eu acho que Sara já tinha conclusões sobre aqueles conflitos, ela já vinha observando há muito tempo. Ela foi lá e deu a jogada, agora é tudo ou nada, já tô no paredão, agora chegou o momento de aparecer. Ela fez uma jogada arriscada, mas foi muito inteligente. O nome do jogo era Os Canceladores. E a semana toda as pessoas ficaram cancelando o Lucas e cancelando a Juliette. E no momento em que a dinâmica propusia apontar 2 canceladores, as pessoas não ligaram ou se fizeram de desentendida e ela teve peito. Eu acho que aquilo ali foi uma jogada arriscada, mas foi uma jogada muito inteligente. Ela foi contra a maioria da casa. Então, e só isso já dá um foco pra ela. Ela fez o que o público queria que ela fizesse. E eu acredito que aquilo ali foi o que salvou ela do paredão. Eu acho que de um lado ela viu um camarote que na primeira semana poderia influenciar, e do outro lado ela viu uma pessoa que estava no centro de um conflito, que dependendo da posição que ela tivesse também poderia ser salva por isso. Então ela fez a história dela naquele momento. Voltou do paredão, depois foi pro paredão, a Carol botou ela no paredão, ela fez uma promessa pra Carol pra não ser vetada, de que não botaria Carol no paredão, e mesmo assim recuou porque ela parou e pensou que achava que era isso que o público queria, e realmente era o que a gente queria, e mais uma vez ela ganhou pontos com o público. Uma maior parte do tempo, Sara assistiu muito o jogo. Foi uma forma muito inteligente, ela se entrosava, estava ali com as pessoas
mas ela assistia muito o jogo, então eu acho que ela tem uma visão maior. Quando você entra na situação, você é afetado, a sua opinião ela é afetada. Que isso possa ser que você não tome nem sempre o posicionamento certo, já que você está envolvido ali. E ela mantinha uma distância que fazia ela observar, mas com o tempo eu acho que subiu a cabeça, né? E aí ela acabou se perdendo no jogo. Mas eu considero sim ela uma ótima jogadora. Depois de Carol, eu acho que a gente tem que lembrar de VTube. VTube, na primeira semana, a gente via muita página, a Rainha Matos falou, algumas páginas falaram que mostrava a imagem da VTube e falava assim: VTube está deslocada, ela está com medo de falar por questão do cancelamento. Eu acredito que sim, ela deveria estar com um receio, mas eu acho que ela estava conhecendo o campo. E ela estava socializando, ela era uma isolada, mas era uma isolada que conversava com todo mundo. E não acho que tenha sido, por acaso, ela ter o primeiro pai de VTube. Ela teve vários pais, né? Mas o primeiro paizinho dela, estrategicamente, na minha cabeça estrategicamente, foi o primeiro grande jogador. Porque, pelo menos lá dentro, que era Nego Di. Eu acho que naquele momento ali da primeira semana, Nego Di não é o tipo de jogador que o público gosta. A gente gosta do jogador que influencia na casa, que mexe as peças, mas que tem que joga de uma forma que a gente gosta, sabe? Que tem a fair play, como o próprio Thiago falou. E eu acho que Nego Di era muito jogo. A gente quer entretenimento. A gente quer pessoas que brinquem, pessoas que se relacionem, pessoas que tenham conflitos de verdade e não só jogo. Big Brother é um jogo de várias coisas e não só conta, não só voto, não só ganhar prova, é isso também. E por isso que eu não aponto ele como um bom jogador. Mas é um jogo muito bom você ser amiga dessa pessoa dentro da casa, ou pelo menos ter uma boa relação por enquanto. Ela exerce influência no jogo até um certo momento. Essas pessoas são os líderes da maioria, e sempre tem um alvo. Se você for ver quem fez a reunião do condomínio, sempre Nego Di e Projota. Então era muito bom pra VTube, mesmo ela deslocada, ela tinha uma boa relação com essa pessoa. Assim também como ela tinha uma relação com a coitadinha da casa, sabe? O coitadinho da casa. Ela não deixava de falar com Juliette. A gente não entendia muito aquela relação porque às vezes ela acolhia, às vezes ela dava uma patada, mas ela não saía do lado de Juliette. Então eu acho que aquilo ali também é uma jogada de dizer assim: eu não faço parte das pessoas que estão excluindo Juliette, das pessoas que estão cancelando Juliette. Mas eu concordo com algumas coisas também dos canceladores, pra não ficar no alvo, igual fizeram com Sara, sabe? Igual aquele posicionamento de Sara depois fez Sara perder corações de um queridômetro. Ela não tava ali no alvo, ela tava circulando por um lado e pro outro, meio que despercebido. Então eu acredito que ela seja uma boa jogadora, afinal de contas ela chegou até essa altura do jogo sem conseguir ir pro paredão, mas não é a melhor jogadora porque não conseguiu a simpatia da gente aqui de fora. Se a gente for perceber, VTube fala muito bem, a gente vê as atitudes, mas a gente não consegue pegar uma fala muito ofensiva de VTube, então eu acho ela muito esperta nisso daí. Só que pra fazer o jogo que ela faz é meio que impossível não conseguir perceber o quão manipuladora ela é, afinal são 21 edições. Talvez lá no começo personagens como ela conseguissem ganhar o Big Brother. Eu não duvido. Pra mim a melhor jogadora com certeza é Juliette. Juliette, no momento em que ela não conseguia se defender da casa, que foi lá no começo, ela escolheu acuar. Deixa eles que o público vai me defender. Eu percebi em Juliette vários momentos isso. Eu acredito que sim, ela estava fraca por aquela pressão psicológica que ela estava sofrendo, que o Lucas estava sofrendo, mas mesmo se sentindo fraca naquele momento do jogo, ela raciocinou e ela pensou bem. Ela se posicionou bem, que foi pedir desculpa em alguns momentos e em outros momentos calar, sabe? Eu acho que aquele posicionamento dela fez a gente querer justiça. Naquele momento ela acreditou no público. Ela acreditou que a gente estava vendo que a gente ia fazer alguma coisa, como fez, né? As pessoas começaram a acolher Juliette aqui fora, a querer fazer justiça por Juliette e por Lucas. Então eu acho que Juliette foi muito esperta e em muitos momentos Juliette não falou coisas que ela poderia usar, e hoje em dia quando Juliette conversa, claro que ela tá em outro estágio, ela amadureceu no jogo, ela conseguiu sair daquele lugar que ela tava, daquela pressão psicológica, ela se fortaleceu, mas ela tem uma leitura muito boa de jogo. Ela fala sobre coisas que aconteceram naquela época que ela via que era errado. Quando Juliette reuniu todo mundo naquela roda ali e falou ali, tudo que ela falou tinha a ver com o que a gente estava assistindo. Só que eles lá dentro não conseguiam ver. E Juliette ficava muito tempo trancada no quarto. E mesmo assim, Juliette conseguia ter uma percepção muito boa do jogo. E ela não foi injusta com ninguém até hoje. E em muitos momentos ela passou por boba,
porque ela escutava a Sarah, o Gil alertar ela sobre o Projota e ela não comprava briga. Eu acho que Juliette, ela teve muito medo de ser injusta. E ela sempre dizia que o público tá vendo, que eu não posso julgar pelo que o outro tá vendo. Camila tem muito isso, ela não pode julgar pelo que o outro tá vendo, ela quer fazer a observação dela. E a gente gosta disso, porque elas não querem ser injustas. Então, na minha percepção, Juliette é a melhor jogadora. Gente, o nosso primeiro vídeo foi esse, vai ter muito mais conteúdo sobre Big Brother, sobre outros assuntos também, então se você gostou, clica no joinha, já se inscreve no canal e fica atento porque vai rolar muito mais conteúdo por aqui.